Era uma vez um sapo cururu. Não, mas aí sapo cururu não vai ser um sapo cururu, né? Cadê? Uma musiquinha dos palhaços sempre cantaram, né? Palhaços mais populares, e as antigas de palhaço, né? Vocês, a maioria devem conhecer, né? As antigas. Vixe Maria, isso é curuba. Você não, na bunda é curuba, no pé é curuba. Você já vê? Olha aí, todo mundo. Bom, gente, vamos lá. Ô, Lelê, dona Chica, remenda, Chica. Pessoal, valeu, vou para a boa tarde. Concepções muito diferentes fazendo pedagogia da problematização. O que é mais fácil de diferenciar é a gente misturando a educação em saúde, a educação na saúde, quer dizer, porque por que a gente mistura as duas coisas? Porque a educação popular antes se pensava muito como educação para o público popular. Não é. É uma concepção de educação que pode ser usada na formação de doutores. Os projetos de extensão, os cursos de graduação estão mostrando muito isso. Então, por isso, nós vamos discutir indistintamente, nós estamos falando de uma educação para a população ou se é a educação para os profissionais de saúde. Por exemplo, o PBL é um problem-based learning. É um tipo de pedagogia da problematização que ele é eu diria uma pedagogia, uma problematização meio simples. Se bem que há processos pedagógicos baseados no PBL muito ricos. Eu vi, por exemplo, a ESP usa os cursos de a distância, o PBL, e são coisas muito bem elaboradas. Mas é bom a gente... Mas o que distingue? Eu não estou dizendo que seja ruim, eu estou falando que é diferente. Em que você coloca um problema que ele é abstrato, e você o tutor já sabe a resposta certa.
E aí você passa, como a gente, eu gosto muito de fazer a ponte como a gente aprendeu matemática. Os problemas vão se complexificando à medida que você resolve um tipo de problema, você passa por um problema mais complexo. Mas assim, não há o que a educação popular tem, que você se insere numa comunidade e problematiza aquela comunidade. E você não sabe a resposta certa. O correto vai se dando, eu vejo, julgo, ajo, e ao agir eu desencadeio uma nova reflexão que é envolvendo os resultados. A resposta nenhum tutor tem. A realidade é muito mais complexa do que qualquer professor imagina. E é justamente essa relação que vai se dando. Isso não tem no PBL. Então, é uma pedagogia ativa, mas ela não tem os elementos da educação popular. Nós temos uma outra pedagogia da problematização, que é muito baseada em Bordenave. Bordenave é um teórico paraguaio, foi contemporâneo de Paulo Freire, amigo de Paulo Freire, conviveu com Paulo Freire, ele tem uma similaridade, mas ele não tem uma inserção política que o Paulo Freire teve. E ele foi chamado para fazer assessorias e processos de formação, principalmente na enfermagem. E aí ele desenvolveu todo um método, o método dele foi muito aplicado na área de saúde a partir da formação de enfermeiras. Tem muita proximidade com a educação popular, mas tem muitas diferenças. Ele foi convidado para o último encontro que nós tivemos, e o simpósio, seminário em Brasil Nacional de Educação Popular, Saúde lá, e foi muito legal a conversa. Foi um cara assim, de uma simplicidade muito aberto, né? Mas ele reconhece os limites da discussão dele, mas agora eu não estou mexendo, façam, avanço em relação a isso, né? Mas muitas vezes eu sinto que as pedagogias da problematização que baseiam em Bordenave, em que eles pegam problemas concretos da realidade, mas essa inserção na realidade, eu diria que é uma inserção leve. E que você pensa alguns problemas e discute. Você tem uma referência do concreto da realidade, mas não há um compromisso do estudante com a transformação daquela realidade. Eu vou contrapor um pouquinho que a gente está vivendo no projeto de extensão lá da Paraíba. Os estudantes vão para uma comunidade e não tem um problema que a gente escolhe para fazer aquele arco de Marguerite. Como é que chama? Marguerite. E precisa poder fazer as várias fases. Porque são milhares de problemas que eles debatem. E é o que vale, o compromisso atrapalha aquela didática mais arrumadinha que Bordenave arruma. Porque antes da educação popular, antes de tudo, tem um compromisso. E a realidade ela é múltipla, nós inserimos de formas muito variadas. Né? Então, as pessoas ficam desarrumadas, é como se tivesse uma certa anarquia pedagógica, porque são muitas frentes. Eu sinto no projeto de extensão que a gente até alguns temas nós conseguimos aprofundar, mas a maior parte dos temas dos estudantes esse problematismo que sai discutindo com a namorada, com o tio, uma leitura com o professor de anatomia, um professor daqui, são muitas frentes, eles ficam instigados. E aí o espaço de problematização, de teorização não dá conta de tanto, porque o compromisso mergulha demais em múltiplas problematizações. Há uma pedagogia da problematização que está hoje, eu acho que é mais sofisticada, que muito inspirada no pensamento de Deleuze e Guattari, que pessoas que Emerson Meri têm trazido, Ricardo Cecchini tem trazido, que eu até tenho dificuldade de discutir a teoria em si, porque eu compreendo alguns elementos, mas não compreendo tudo. Mas eu queria discutir, não o que tem de concepção, mas eu tenho assistido algumas implementações práticas dessa pedagogia. E eu sinto, é uma concepção muito sofisticada do cuidado, muito
refinada de atender à complexidade da vida, mas é uma concepção que ela é tão sofisticada que os intelectuais que tomam, que sabem, eles não, é difícil de repassar isso para a complexidade, para os vários profissionais que vão executar. São pessoas que percebem, que têm esses olhares complexos e sutis, mas eles não são eles que executam na prática esse cuidado aberto. Eles têm uma visão muito avançada e como não são eles, tem que passar uma série de mediadores até chegar ao profissional da ponta, e essas categorias intermediárias estão marcadas por corporativismo. Então eles muitas vezes se implementam práticas extremamente autoritárias para chegar a práticas bastante democráticas no fim. Então há muitas queixas de processos antidemocráticos para implementar propostas de cuidado muito democráticas. Né? E isso não é algo que só é uma coisa de todas as concepções teóricas muito avançadas. Quer dizer, há uma discussão dos povos modernos que eles falam assim: o autoritarismo é onde se chega sempre que se quer implementar uma determinada racionalidade em todos os rincões da vida. Quer dizer, se eu posso ter uma proposta mais avançada, mas se eu quero implementar isso em todos os rincões e não aceitar a diversidade, as contraposições, eu sou autoritário. Né? Então, assim, eu acho nesse sentido, eu acho que a educação popular ela inova na medida que ela cria processos compartilhados de produção de cuidados em que nós não ficamos, aonde eu quero chegar não é o mais importante, nós valorizamos mais os processos. Há uma certa abertura do que vai ser construído. Né? Então, essa eu não vou passar rapidamente, eu nem vou querer falar muito, porque essa é uma discussão que gera muito polêmica, que nós estamos trabalhando. Eu gostaria, acho que o Ricardo Cesarino está aqui, né? Eu acho que nós precisamos discutir mais isso. Eu acho que esse debate teórico entre essas concepções de educação popular, acho que nós estamos muito próximos, nós precisamos de entender mais as nossas diferenças, para a gente poder se situar melhor. Né? Eu queria entrar agora na questão das pedagogias libertárias. A Gisley, ela levantou um pouco da pedagogia socialista. Né? Eu acho que há muitas... A educação popular, ela hoje recebe muitas críticas de pessoas que fazem pedagogias libertárias. Eu diria que são... Porque eles falam que a educação popular, ela não forma grupos coesos para enfrentar o grande inimigo que é coeso. Quer dizer, eu estou falando isso de forma simplista, que eu acho que, na verdade, a pedagogia socialista, ela não é uma eu não gosto dessa palavra pedagogia socialista, porque eu acho que a educação popular não é uma pedagogia socialista. Eu diria que é uma pedagogia marcada pelo leninismo, onde tem uma vanguarda que tem os caminhos. Quer dizer, num contexto de guerra, nós precisamos de ter coesão e unidade da nossa força. E é esse contexto de guerra que justificou as formas autoritárias que Lenin implementou na União Soviética. Né? E isso está muito ligado à pedagogia da tradição de esquerda, que costuma ser extremamente autoritária, no sentido de dirigir. Carlos Brandão, ele fala assim: se parte dos diferentes para se chegar aos iguais. Quer dizer, você parte, tem um contexto de pessoas, de classe, mulheres, travestis, homens, agricultores, mas nós partimos da diversidade social, mas nós queremos chegar ao igual
que é o conceito de classe operária, que já está dado pelos intelectuais de esquerda. E aí nós dirigimos o processo pedagógico. E aí vai de contra muito do que Paulo Freire falava, porque Paulo Freire falava muito do encontro com o educando, que nós vamos pesquisar. E é um encontro onde eu não sei aonde eu vou chegar. E aí nós podemos chegar a diferentes, o nosso educando pode chegar a diferentes lugares. E isso, num contexto de enfrentamento, pode parecer dispersão de forças. Mas eu diria que há um projeto revolucionário diferente do projeto leninista, atrás da concepção da educação popular. Há um projeto que nós vamos construir uma sociedade por caminhos que nós não sabemos. Eu posso até ter minha concepção, mas esse processo vai estar em aberto. E ele vai se dando à medida que nós criamos forças, movimentos, que eles vão interagindo, onde, eu não sei, todos nós temos a nossa concepção, mas a nossa concepção não é quando eu invisto na educação popular, eu invisto inclusive na destruição da minha concepção. E isso muitos sindicatos, grupos mais amarrados, grupos de esquerda, que já têm uma identidade ideológica muito clara, eles não querem isso. E eles acham que nós estamos dispersando forças, fragmentando a hoste dos enfrentadores. Eu acho que essa é uma discussão importante. Não é dizer que um é errado, o outro é certo, mas depende da nossa leitura da realidade. Eu acho que muito da concepção freiriana, ela ganhou força depois de todas as denúncias das atrocidades que aconteceram na União Soviética. Quer dizer, hoje eu acho que a das maiores atrocidades que aconteceram no século XX não foi o Holocausto dos judeus, foi lá na Sibéria. Foram 20 milhões de pessoas que foram assassinadas e presas lá. Então, essa forma... agora eu vou me posicionar pessoalmente. Aí eu justamente vou me posicionar para vocês também. Eu acho que esse é um tema que aqui com certeza tem pessoas que pensam muito diferente. Se eu quero construir uma sociedade, eu sei que esse modelo eu não quero. Que nós criamos para poder enfrentar o nosso inimigo, nós criamos concepções de organização, de autoritarismo, que geram tantos massacres. E isso não é uma coisa que está na União Soviética, nós temos sentido em muitas gestões de esquerda, aqui no Brasil, esse autoritarismo tendendo a repetir muitas vezes. Então não é algo de um erro que aconteceu por alguns dirigentes da União Soviética. É algo que está implícito, não no marxismo, mas na tradição leninista de esquerda. Então aí eu estou colocando a minha posição para o debate, que eu sei que isso vai dar muito debate. E já tem 23 minutos que eu falar na Rede Globo. Vamos lá um pouquinho. Acho que a mídia, nós esquecemos muito isso, nós estamos discutindo educação e saúde, como se a educação e saúde só fosse feita por nós, profissionais de saúde. E há uma grande educação em saúde sendo feita na mídia. E nós não procuramos entender essa educação em saúde que está sendo feita na mídia. Né? Por exemplo, fala que a população não interessa por educação em saúde. Claro que interessa. Quantas revistas de saúde estão por aí? As pessoas estão comprando revistas. Agora, que revistas são essas? Que projeto de saúde que tem nessas revistas? A Veja, quando quer vender, coloca na capa um artigo ligado à saúde. As pessoas compram a Veja por conta desse assunto. Então, que concepção de saúde que tem aí? Né? Existe muito investimento na área de educação e saúde. Muitas empresas, por marketing, a Unimed João Pessoa, por exemplo, ela faz muita educação em saúde, porque ela quer passar como uma empresa que preocupa com a saúde da população.
E a saúde, a educação em saúde é uma mercadoria. As pessoas compram, dá muito dinheiro se eu fazer a educação em saúde numa certa lógica. Como é essa educação em saúde que as pessoas compram? Uma educação em saúde para uma saúde voltada para uma performance individual. Melhorar minha bundinha, meu bem-estar, vou ter felicidade em 3 dias. E coisas desse tipo. E eu acho que tem Roberto Nogueira, ele tem um artigo no livro A Saúde das Palavras e dos Gestos que eu acho muito bonito. Ele fala da religiomania. Quer dizer, nós estamos criando uma mania de saúde. E essa mania de saúde, qual o problema dela? É que nós estamos colocando como se a doença fosse algo que dependesse só de mim. Por exemplo, muitas pessoas, eu fiz um câncer porque eu não cuidei da minha, eu fiquei muito estressado, eu fiz um câncer. Quer dizer, é só um absurdo falar isso. Mas as pessoas, hoje, é como se dependesse, se adoecer, dependesse de uma culpabilização do doente. Né? O Vala fala muito de culpabilização da vítima, a culpabilização do doente. Né? E uma coisa que o Roberto Nogueira ele coloca, assim, porque por mais cuidado que eu tenha com a minha saúde, eu vou morrer e com muito sofrimento, com algum nível de sofrimento. Quer dizer, e aí tem um filósofo chamado Heidegger, ele fala assim, a morte dá o sentido à vida. Na medida que eu vou explicar por que esse cara parece bem morto, eu acho que ele é de uma beleza imensa o pensamento dele. Porque quando eu fico buscando a saúde como fosse possível uma saúde sem fim, eu não tenho contato com a finitude da minha vida. E ao não ter contato com a finitude da vida, eu não vivo bem. Aí onde entra Heidegger. Cada um de nós foi premiado com algum dom. Uma menina muito bonita, eu sou valorizada, eu sou muito inteligente, eu sou musculoso, eu tenho muita habilidade nisso. A gente apega ao osso que nos cabe, que nós herdamos da vida, e ficamos apegados nisso. E é justamente a morte que nos desapega do nosso osso. Eu sei que esse osso ele é provisório e a vida tem que ser regida por outras coisas que não sejam minha beleza, que não seja minha inteligência. E aí a vida ganha uma dimensão que é muito mais profunda. Então quando Heidegger vem, é a morte que dá sentido à vida. Para mim ele tem razão. E é justamente essa educação, a higomania, ela nos tira desse contato de lidar com a nossa vida. Nós fugimos desse contato. Nós não criamos essa pedagogia, né? Tem polêmica com muitas pessoas que estão aqui, mas não tem problema. Isso aqui, eu acho inclusive que eu já estava reclamando. Esse negócio aqui está ficando, parece um congresso normal. Cadê polêmica, cadê briga das concepções? Então eu prefiro mesmo falar mal das várias de concepções, para a gente começar a criar um debate aqui e a gente começar a refinar nosso entendimento, saindo daquela visão muito simplista que só coloca a educação popular como contraponto à educação bancária. Existem muitas outras. Na educação e saúde circulam todas as tendências da educação. Todas elas estão aqui. Só que nós não percebemos isso. É como se tivesse só poucos polos. E nós precisamos aproximar mais das ciências da educação.